aí, será que é possível fugir do nosso destino? Eu li a minha primeira tragédia grega. Eu acho que eu escolhi muito bem porque eu me apaixonei de cara. Eu li Édipo, Rei do Sófocles, nessa edição aqui que eu tenho, da editora Zahar. E eu li buscando muito pelo tema que o Édipo Rei se propõe o debate, né? A gente entrar numa história que trata do destino, que trata talvez aí de tantos assuntos, mas eminentemente da relação do homem e do inevitável, dos deuses ou de Deus, o que você preferir. A história de Édipo Rei é uma peça grega. Ela foi escrita na época da democracia ateniense, né? E ela é uma tragédia. Então a gente já vai para ela esperando o pior. Bem, Édipo é um rei lá da cidade de Tebas e está acontecendo uma peste. Uma peste em que a gente, assim, nesse cenário de democracia ateniense, existem representantes. Lembrando que na democracia grega, mulheres, escravos não estão dentro dela, né? Mas todos entram e participam da estrutura de poder no meio da democracia. E aí o povo acaba se pronunciando pro Édipo, dizendo que os oráculos, os deuses, afirmam que para acabar essa peste que está tomando conta aí de Tebas, se precisa resolver um mistério, o assassinato do rei anterior, que era Laio, e ele tinha sido assassinado e parece que estava dentro da monarquia, estava dentro da cidade de Tebas, que se descobrir algo imoral e algo perverso que estava ali acontecendo para se desmascarar e se descobrir a verdade, e aí sim a peste iria embora. O Édipo, ele já do começo, ele já se coloca como um rei muito assim pautado no princípio da moralidade. Ele quer descobrir, apesar dele ter um certo ceticismo em relação aos deuses, ao que o oráculo fala, mas ele quer descobrir, não, se for para descobrir quem matou o rei anterior, que era o rei Laio, vamos investigar. E aí, nessa investigação que o Édipo vai fazer, é que vai se desenrolar toda a trama aí de Édipo Rei. Por quê? Porque tem um sacerdote, uma espécie de sacerdote que o Édipo vai consultar e vai dizer isso tudo na frente das pessoas, né? Olha, toda essa investigação de quem matou, de quem assassinou o rei Laio, vai passar por você. Você tem uma certa culpa no cartório, Édipo. Édipo fica assustado. Como assim? Eu não sei, eu não matei rei nenhum. Como que pode ser isso? E aí vocês acham que o Édipo vai continuar a investigação? Talvez se fosse um outro político nos dias atuais, talvez colocasse um negócio embaixo do tapete, não é isso? Não, mas Édipo, ele não, eu quero saber, ainda que depois passe por mim, já que você tá falando, né? A princípio, esse sacerdote, a princípio ele pensa até que é uma certa maquinação para tomar o poder dele, né? Então, querem tomar o meu poder, estão dizendo que eu tô envolvido nesse assassinato aí do rei Laio, e ele fica já também com essa suspeita, mas ele vai investigar. E eu acho que é isso que faz, assim, eu comecei a ler Édipo Rei já sabendo de toda a trama da história, mas a leitura não foi ruim por conta disso, não. O fato de Édipo ser tão... ter essa, sob o meu ponto de vista, assim, essa moralidade e a ética de dizer, não, eu quero saber a verdade, o povo merece a verdade, e poxa, como é que estão dizendo que passa por mim essa história? Então eu quero descobrir isso, até porque ele se acha um cara honrado, e aí a trama vai se decorrer. Se você quiser parar agora esse vídeo para ler o Édipo Rei, não sabe mais nada do que acontece, faça isso, se surpreenda, fique assim chocado. Mas se você já sabe do que se trata,
a história do Édipo Rei. Eu mesmo assim também recomendo a leitura. E vamos embora discutir o tema principal, que aí eu vou ter que dar o spoiler da trama e do resultado dessa investigação. Édipo Rei vale muito a pena ser lido, muito por causa do tema, do destino dos seres humanos, do que é a moralidade, do que será que o homem ele tem realmente o poder de tudo que acontece com ele? O ser humano, nós homens e mulheres temos o nosso livre arbítrio para decidir o nosso caminho, exatamente, traçar o nosso caminho do jeito que a gente quer. Tá tudo dentro do nosso controle. Não tem aquele negócio do segredo, né? Tinha um negócio, é tudo. Segredo é esse? É o nosso, a gente consegue. Se a gente fizer uma planilha Excel, daqui a 3 anos a gente tem aquele dinheiro. Tudo é assim, tudo é certinho, desse jeito, a gente consegue. Então, a partir daqui, eu já posso falar tudo o que acontece em Édipo, tá? E, poxa, Édipo é realmente uma história sobre a insignificância dos desejos dos homens. Édipo, realmente, ele entra naquela coisa que eu já conhecia, que o Freud utilizou essa história para tratar do inconsciente, do desejo, do filho pela mãe, né, da filha pelo pai, e chamou o complexo de Édipo a sua teoria. Eu gostei demais, assim, eu me envolvi de cara com Édipo muito por conta dessa questão moral que ele tem, e assim, eu já sabia a questão do Édipo ser o filho de Jocasta. Agora, o que eu achei mais interessante é como que as coisas assim já estavam tão entrelaçadas, a fuga para o destino, né? Então, Laio tenta descumprir a profecia de que o filho ia matar ele e de que o filho ia casar com a mulher, né? E ele deixa o menino lá. Mas aí acontece que não se tem coragem de matar o menino cresce lá com a outra família. Eles ouvem essa profecia, o Édipo ouve, olha, você vai matar seu pai. Ele não quer matar o pai de jeito nenhum, ele é um homem bom, e ele vai para Tebas, volta para Tebas, e a gente vai ver esse negócio se entrelaçando. E eu já sabia o final, mas eu ia vibrando quando as coisas vão ficando mais assim, bonito até de Édipo. Eu achei essa peça poética demais. Assim, 2 momentos, assim, tem uma coisa bonita do Édipo, que quando ele vai sentindo que a verdade é tão dolorosa, ainda assim ele quer ir adiante. Eu não sei se eu teria essa coragem. A verdade pura nessa história, eu fiquei pensando nisso, a verdade pura, ela pode ser insustentável, ela pode ser inaceitável. E será que a gente consegue lidar com a verdade? Eu lembrei muito de um episódio que aconteceu com uma vizinha de minha mãe, que investigava uma traição do marido, e ela, quando ela realmente descobriu a situação que tinha acontecido, ela voltava assim e ela dizia assim: eu não sei se eu deveria ter ido até o fim, porque antes da gente querer saber algo, a gente tem que saber, a gente tem que parar para pensar, será que eu vou conseguir lidar com essa verdade? Não que a verdade, assim, Édipo, ele é um rei. Ele, inclusive, a parte que mais me marcou dessa história é o trecho que Édipo decide furar os olhos.
E por que que ele não se matou, né? Tem um momento, na minha edição, é a página 180. Para que serviriam meus olhos quando nada me resta de bom para ver? Para que serviriam? Aí mais adiante, porque o Corifão fala, mas então era melhor até morrer do que ficar cego, né? E aí ele fala assim: após ter vivido em Tebas a existência mais gloriosa e bela, eu mesmo me proibi de continuar a usufruí-la, ao ordenar que todos repelissem o maldito ser, impuro para os deuses da raça de Laio. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim, eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos? Não. E mais, se houvesse ainda um meio de impedir os sons que me chegarem aos ouvidos, eu teria privado meu sofrido corpo da audição, a fim de nada mais ouvir, nada ver. Pois é um alívio ter o espírito insensível à causa de tão grandes males, meus amigos. Eu acho esse o trecho auge da história. A punição de um homem até honrado não é nem destruir a própria vida. A punição dele, como ele não conseguiria mais encarar e ver, primeiro, ele não quer ver a realidade, ele não quer não. Aquela realidade é insustentável para ele. Eu lembrei até da insustentável leveza do ser, né? Mas enfim, tem nada a ver. A realidade como insustentável para ele, e como a punição dele era ele não poder mais olhar nos olhos das pessoas, porque ele era uma fraude. E olha que ele era uma fraude por ignorância. Enquanto no Freud o complexo de Édipo está no inconsciente, aqui no Sófocles, que escreveu essa peça, o Édipo tá na ignorância. Então é por isso que eu fiquei com muita pena mesmo já sabendo de tudo, essa peça foi maravilhosa para mim. Gente, ele não sabia, né? E que injustiça. Mas o mundo é injusto. O mundo tem suas coisas bonitas, pelo amor, ninguém sai aqui dessa vida na depressão. O mundo tem coisas muito belas, mas aqui a gente está lendo uma tragédia grega. Eu acho que ela tem muito a nos ensinar. Existe meio que uma beleza nessa tragédia, porque existe a injustiça de um mundo, né? Como explicar, por exemplo, como que a gente vai encarar, por exemplo, a morte de uma criança, uma criança que perdeu, às vezes, um avô por causa do Covid-19 e que acha que ela não orou, ela não fez a oração dela direito, que por isso que o avô morreu. Isso é uma tragédia. E Édipo, eu acho que tá em nós, aqui no nosso dia a dia. A gente tenta até maquiar lá no Instagram, gente, mas não adianta. Então Édipo, ele fura esses olhos, e esse discurso é lindo quando ele diz: eu não vou conseguir olhar para baixo toda vez que eu for olhar o povo, porque um homem honrado, e aqui tá a coragem, um homem honrado, ele não encara o povo, ele não quer saber às vezes a verdade, e ele não tem coragem de encarar o povo como muitos encaram, mentindo. E olha que nessa parte, quando ele fala assim, ele queria até, né, ele fala assim: pois é um alívio ter o espírito insensível à causa de tão grandes males, meus amigos. É um alívio. As pessoas que estão lá na alienação, quem teria insensibilidade, quem tem insensibilidade, e a gente está vendo isso aqui com coronavírus, né? Em tempos de coronavírus. A insensibilidade, que é uma cegueira também, né? Essa insensibilidade, ele até fala, seria até um alívio se ele fosse insensível e continuasse com a cara de pau, falando aí, né? Dando entrevista, enfim, com a cara de pau, ele seria insensível, ele seria até mais feliz. Mas, gente, isso aí é muito crime e castigo, né? É o que Raskolnikov passa. A culpa de saber que no Édipo ele nem tem voluntariamente essa responsabilidade.
Ele não sabia. Mas essa culpa que faz dele, que isso aí tem um diálogo também com o cristianismo, né? O perdão de Deus vem pelo reconhecimento do pecado e de se saber pecador, de se fazer algo e carregar a culpa disso pelo resto da vida. Édipo Rei fala também da escuridão que a gente vai tateando a nossa vida. A gente, claro, a gente tem todos os elementos aqui, a gente não vai ficar agora, então não vou fazer mais nada, tá tudo sendo decidido pelos deuses, por Deus, a depender da crença que você tem, tá tudo sendo decidido, o mundo tá, não tem nada pra fazer. Não é bem assim, a gente tem coisas pra fazer. Agora, a gente tem que ter a noção que a gente não evita o inevitável. Existem forças muito maiores que nós, trazendo coisas, fazendo coisas acontecerem. As coisas servem para quê? É uma pergunta que a gente pode fazer. E também aceitar que às vezes não tem uma resposta. Édipo Rei é uma história, gente, um rapaz tão honrado que consegue o reino de Tebas. Édipo, ele é o primeiro rei que consegue ser rei por mérito e não por linhagem. Isso na época lá da democracia ateniense, eu não estudo muito isso não, tá? Mas o pouco que eu sei é que na democracia ateniense e dentro, né, desse mundo aí das tragédias gregas, a gente tem a linhagem aí para como maior mérito. Uma linhagem, ela tem uma representação muito maior em termos de representar quem a pessoa é. O que, por exemplo, para hoje, assim, sei lá, quem eu sou, eu posso ser... A gente tem uma construção, assim, muitas vezes apartada da família. Muitas pessoas, às vezes, passam a vida longe da família, apartado de tudo. Então, a origem não tem relevância, muitas vezes, nenhuma na vida de um ser humano. Ali, nessa época aí de Édipo, é a origem que diz quem a pessoa é. Édipo, ele tem esse mérito e a responsabilidade do cargo que ele ocupa. E eu acho assim que nesse vídeo pode até mas a Jocasta se mata, então a Jocasta não consegue lidar com a situação. Olha, nessa edição que tem um textozinho de entrada, eu li, que até anotei aqui, o seguinte: nessa conjuntura ateniense, para aquela época, o suicídio também não era visto como algo ruim, como algo de falta de coragem, não. Os gregos julgavam que somente pela morte, somente a morte permitia afirmar a felicidade de um homem. Então, existe a gente pode olhar também a ação da Jocasta não como uma ação assim covarde, e imagina também para ela, nossa, assim, porque que nem fazia ideia do que estava acontecendo, saber que ela tá ali casada com o próprio filho. Gente do céu, de uma coisa assim que a gente não dá nem pra imaginar. E eu acho que eu termino, então, vamos lá, vou terminar o vídeo falando de Édipo Rei. Me conta, que você que leu, o que você achou, que elementos você percebeu. Isso aqui é uma tragédia grega, eu sou uma leitora comum, fazendo aqui uma análise de uma leitora comum. Então, se você estiver estudando isso, por favor, não precisa levar em consideração isso que eu tô falando. Mas se você também é um leitor comum e quer discutir essa tragédia comigo, deixa seu comentário que eu vou adorar, e até o próximo vídeo.